Olá, boa noite. Esperar vocês entrarem. Então vamos lá. Já disse que a gente não se encontrava aqui no nosso bate local, no mesmo bate horário, no mesmo bate local, né? Então vamos lá. Vou esperar vocês entrarem e hoje a gente vai falar sobre resistência insulínica. Pedra no sapato aí da mulherada que quer emagrecer, né? Boa noite. Hoje a live será solo. Só eu aqui com vocês. Então vocês podem ficar bem à vontade para tirarem as dúvidas de vocês. Vamos lá. Vamos começar. Antes de tudo e qualquer coisa, preciso me apresentar, né? Pode ser que tenha alguém aqui que é a primeira vez que tá aqui me assistindo. Meu nome é Gabriela Lama, eu sou médica e ajudo mulheres a emagrecerem sem abrir mão de comer o que gostam e sem passar fome, sobretudo, tá? Eu sou fundadora de um programa de emagrecimento online chamado PESE, e esse programa acontece algumas vezes ao longo do ano, né? Então esse ano a gente teve aí 2 edições, né? Talvez tenhamos mais uma edição aí pra frente, né? Até o final do ano. E aqui no meu Instagram eu trago então conteúdo que ajuda mulheres então a ir da casa de vocês, né? Ajuda a você já conseguir aplicar algumas estratégias para que você tenha resultados na perda de peso, tá? Então, qual que é a ideia dessas lives? A gente trazer um tema específico que tem a ver com emagrecimento, lógico, né? Que norteia, que rodeia aí o tema emagrecimento, que vocês já devem ter me ouvido falar, que emagrecer não é só comer menos e se exercitar mais, né? E de fato não é. Se fosse só isso, seria muito mais simples e a vida de vocês e de toda a humanidade seria muito mais fácil, né? Nos dias atuais, onde a gente vive uma pandemia de sobrepeso e obesidade, né? Então, 60% da população está acima do peso, tendo uma prevalência de obesidade de quase 40% da população, então 37% da população, tá? Então é um problema que a gente precisa trazer, né? E eu acho que o meu papel aqui é poder atingir a maior quantidade de pessoas que seja possível, né? Para que vocês tenham impacto na vida e na saúde de vocês, né? E quando eu falo saúde, eu não falo de uma forma clichê mesmo, né? A gente sabe que manter um peso saudável, emagrecer, principalmente aí para as pessoas que estão em sobrepeso e obesidade, traz melhora na expectativa de vida, melhora na qualidade de vida, melhora na autoestima. A gente se sente mais confiante, não é só de um ponto de vista, né? Não é só entrar numa calça que a gente queria entrar. Não é emagrecer, não é só sobre isso. É sobre isso também, mas não é só apenas sobre isso. Vou ter que ligar meu ar-condicionado aqui, que eu comecei a falar, deu calor. Então vamos lá. Eu vou
vou pedir para vocês, então, que estão aqui online, para vocês encaminharem para as mulheres que podem se beneficiar desse conteúdo aqui, né? Mulheres, então, que estão em sobrepeso, mulheres que já tiveram esse, né, já ouviram falar, pensam que podem ter, ou já tiveram um diagnóstico de síndrome do ovário policístico, porque essa síndrome é muito prevalente em mulheres, especialmente em mulheres em sobrepeso. E aí, isso, a gente vai rodear esse tema aí hoje na live de hoje e, lógico, ao longo todo o conteúdo que a gente vai fazer ao longo dessa semana vai ser sobre isso também, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero colocar aqui, será que é por isso que você não consegue emagrecer? Será que é por isso? Será que é porque você tem SOP? Será que é porque você tem resistência insulínica? Porque você pode ter resistência insulínica e você não ter SOP, por exemplo, né? O que é SOP, gente? Síndrome do ovário policístico, tá? Isso é muito comum em mulher, muito comum mesmo. E aí, o que acontece? A gente sabe que a resistência insulínica, ela é a base da doença chamada SOP. Doença não, síndrome, né? Então, a gente não chama de doença, mas é uma síndrome porque é um conjunto de sinais, sintomas, alterações laboratoriais, né, e quadro clínico que a gente pode encontrar nessa situação, tá? E aí, assim, a resistência insulínica, ela é a base da SOP. Sem resistência insulínica, não existe síndrome do ovário policístico, que é a SOP. O que acontece além de SOP, né? Quais outras condições que estão relacionadas com a resistência insulínica? E isso, assim, gente, não tem como falar de sobrepeso e obesidade sem falar de resistência insulínica, tá? Esse tema é fundamental, tem uma importância, assim, gigantesca mesmo. Então, vamos lá. Gordura no fígado, esteatose hepática. Lógico que existem outras causas também de esteatose hepática, como, por exemplo, ingestão de álcool, né, frequente e em quantidades maiores. Então, o alcoolismo. Hepatites também são causas de esteatose hepática, né, que é a gordura no fígado ou o fígado gorduroso, tá? Mas hoje a gente já vê que a doença hepática gordurosa não alcoólica, né, que é a esteatose hepática secundária, sobrepeso e obesidade, é mais prevalente em relação a outras, né, outras causas aí de esteatose hepática, tá? Então, a base dessa condição, chamada esteatose hepática, é também a resistência insulínica nesses casos, tá? Outra condição, que aí é mais comum ainda de vocês ouvirem falar do que essas duas primeiras que eu mencionei aqui, diabetes. Aquele diabetes que a pessoa adquire depois de uma certa idade na vida. Existe o diabetes do jovem, entre aspas, né, que na maior parte das vezes é o diabetes do tipo 1, né? Lógico que é um quadro muito mais grave e é uma doença autoimune nesse caso, não relacionada ao consumo de açúcar, né? Então, na maior parte das vezes, inclusive os diabéticos do tipo 1 são pessoas magras. E já existe diabetes do tipo 2, que é esse relacionado com essa resistência insulínica, então, que é o tema da live de hoje, tá? E esse diabetes do tipo 2, ele já está acontecendo hoje em crianças e em jovens. Por quê? Sobrepeso e obesidade, tá? Então, é um tema que tem extrema relevância na saúde de vocês e também da família, conhecidos, amigos, né? Eu vou pedir de novo para vocês encaminharem aí essa live para as pessoas que estão acima do peso, principalmente para as mulheres que estão acima do peso e que precisam emagrecer, tá? Que o tema de hoje, inclusive, a gente tem uma aula dentro do PESE que é dedicada exclusivamente para falar sobre esse tema, sobre resistência insulínica, tá? Então, o conteúdo de hoje aqui realmente é extremamente exclusivo. Eu nunca fiz live sobre esse assunto aqui no Instagram, tá bom? Então, fiquem aqui até o final, porque no final eu vou dar 2 passos para que vocês entendam como vencer essa resistência insulínica, tá? Lógico que antes disso a gente vai passar por questões de como identificar, como que você vai saber se você tem ou não resistência insulínica. Você precisa entender para fazer sentido isso para você. Então, né, você vai partir para o que você precisa de fato fazer, né?
Mas repito, para quem está acima do peso, isso é extremamente comum, tá? Talvez você não tenha um diagnóstico laboratorial, né? Feito por um médico ou um nutricionista mesmo. Diagnóstico presumido, vamos dizer assim, por sintomas clínicos, que são esses sintomas que eu vou mencionar aqui hoje para vocês, tá bom? Então vamos lá. Resistência insulínica e o que isso aí tem a ver com emagrecimento. Eu vou trazer uma imagem aqui que é bem interessante para vocês entenderem. Mas antes, eu quero que vocês entendam que a insulina, primeiro, ela é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas, um órgão que fica atrás do nosso estômago, aqui na barriga. E esse hormônio, ele é responsável pelo metabolismo da glicose no nosso corpo. Esse e outros também, lógico. Mas quando a gente come um carboidrato, a gente come um alimento que vai liberar glicose de alguma forma na nossa corrente sanguínea, a gente tem, concomitante a isso, uma liberação de insulina, para que essa glicose possa ser utilizada por todos os tecidos do nosso corpo, tá? Existem alguns tecidos onde a glicose consegue entrar sem a insulina, mas a maior parte deles depende da insulina para que a glicose possa penetrar e fazer a sua ação, então, dentro do nosso corpo, né? Porque se ela só ficar circulando no sangue, ela não faz nada, ela não ajuda, muito pelo contrário, ela atrapalha. Então, a glicose dentro do nosso corpo, ela tem que estar dentro dos tecidos e não na nossa corrente sanguínea, tá bom? Por isso que quando a gente vai fazer um exame lá, existe um nível ali de glicose que a gente espera dentro do exame, entenderam? Além disso, ali é considerado alterado, né? E podendo ser diagnóstico ou de diabetes ou de resistência insulínica, pré-diabetes, enfim. Daí depende do contexto todo, tá? Então, vamos lá. A insulina, então, ela vai funcionar como uma chave. Então, o que acontece? A gente come o alimento, digere e tudo mais, isso cai na nossa corrente sanguínea. A partir do momento que cai na corrente sanguínea, ela não vai ter função, essa glicose. Ela só atrapalha, não ajuda em nada. Então, ela depende da insulina para ir lá e ligar, fazer uma ligação no receptor, que a gente chama, eu gosto de chamar de fechadura, porque é mais fácil de vocês entenderem. Então, a insulina, ela vem e ela funciona como uma chave, ela vai ligar nessa fechadura lá no nosso músculo, lá no nosso fígado, ela vai abrir essa porta e a glicose vai entrar. É basicamente assim que a insulina funciona no corpo, tá bom? E aí, o que acontece? Quando tá tudo funcionando normal, tá tudo bem, ela tá ali cumprindo o papel dela, a glicose tá cumprindo o papel dela e você tá em o que a gente chama de equilíbrio, né? E aí, o que acontece? Conforme você vai ganhando peso, ou se por fatores genéticos e inflamatórios, você vai desenvolvendo uma resistência à insulina. Então, o que faz resistência à insulina? Aumento de peso corporal, sobrepeso e obesidade. Fatores genéticos, tá? Então, estão bem relacionados aí com isso. E fatores inflamatórios. Então, a gente viu, por exemplo, depois da pandemia de uma doença viral que a gente teve recentemente, um boom de diabetes do tipo 2. Fatores inflamatórios que levaram a ativar ali de forma epigenética, né, a nossa genética, e que acarretaram na resistência insulínica e posteriormente no diabetes, tá? Então, são vários fatores que vão estar presentes aqui, que podem estar presentes, né? Mas vejam, sobrepeso e obesidade estão aqui. Então, se você tá ali acima do teu peso, você pode estar dentro disso aqui, tá? E aí vocês vão ver ainda nessa live um pouquinho pra frente como que vocês vão identificar se vocês têm isso de fato ou não, tá bom? Então, vamos lá. Fechadura começa a emperrar. A chave tem que fazer muita força ali para ela conseguir abrir essa fechadura e abrir a porta para a glicose entrar então nos tecidos, entrar no quarto, vamos dizer assim, né? E o que começa a acontecer? O teu corpo, como um mecanismo de defesa, porque entende que, opa, essa glicose tá alta no sangue e por que não tá reduzindo, né? O teu pâncreas, ele começa a produzir mais e mais insulina para tentar vencer essa resistência. É como se, é lógico que o nosso corpo é uma máquina muito perfeita até certo ponto, né? Mas é como se você tivesse produzindo mais chave para abrir melhor a fechadura, sendo que o problema está na fechadura.
É basicamente isso que acontece. Então isso não resolve o problema, na verdade começa a causar outros, né? Que esses outros aí são, inclusive, algumas consequências aí das próprias SOP, né? Então vamos lá. E aí essa fechadura começa a ficar resistente, começa a produzir mais insulina, tentando vencer essa resistência aqui. Mas acontece uma coisa, tem um quê? Tem um porquê por trás disso tudo e por que isso atrapalha tanto no ganho, na perda de peso. Porque daí se você olha e me diz assim, tá, doutora, se a glicose não tá entrando, ela vai ficar circulando no sangue, como que eu engordo? Se ela não entra para dentro dos tecidos, né? Como é que isso acontece? O teu corpo só gera resistência insulínica no fígado e no músculo. A gordura não fica resistente à insulina. Então toda essa chuva de insulina que você está fazendo a mais vai jogar esse excesso de glicose apenas para o teu tecido gorduroso. E aí qualquer coisinha que você come, guarda. E o que significa guardar? O que? Me respondam. O que vocês acham que significa guardar? Oi, Fernanda, tudo bem? Seja bem-vinda. Débora, Carol, Tânia, Ana, Nina, Gabi, Sirlene, Elizabeth, Maristela, Iris, K, que eu não sei se é Karina, se é Camila, Dani, Michele, Giovana, Shirley, Luísa, Janete, sejam todas muito bem-vindas. Então vamos lá. Olha a cilada, gente. O teu corpo ele só fica resistente à insulina no fígado e no músculo. A gordura não tá nem aí. A glicose continua entrando lá à vontade, tá sobrando insulina, tá sobrando glicose. E ela diz, vem cá, vamos mais. E aí, então, né, o teu corpo nessa tentativa de vencer essa resistência, produz mais insulina, teu tecido gorduroso continua acumulando, e aí de uma forma acelerada, porque está sendo meio que tudo direcionado, imagine uma represa de água, está sendo direcionado mais para o tecido gorduroso. E esse que é o grande problema. Tá? Entenderam essa mensagem da fechadura? Como que a insulina funciona no nosso corpo? Então, se a gente melhora o funcionamento dessa fechadura, vai sobrar menos para o tecido gorduroso. Vocês concordam? Mesmo que você coma a mesma coisa, mesmo que você coma exatamente a mesma coisa, vai sobrar menos para o tecido gorduroso e você vai direcionar um pouco mais para a tua musculatura, que é interessante, lógico, né? Tanto para produção de massa muscular, para aumento da massa muscular, como para manutenção da massa muscular. Porque a massa muscular a gente está em constante quebra e formação. Então, se a gente não está conseguindo jogar açúcar para dentro desse músculo, ele não está sendo alimentado. E aí você vai quebrar mais do que vai formar, com certeza, tá? E aí, vamos lá. A questão da mensagem da chave, eu acho que ficou bem claro para vocês, né? E aí agora eu quero falar um pouquinho a respeito dos sintomas, tá? Dos sintomas da resistência insulínica. É lógico que para as mulheres que têm SOP isso está muito claro, né? Então o que essa insulina faz quando em excesso na pele? Ela aumenta a pigmentação da pele, ela aumenta a oleosidade da pele, tá? E como na SOP a gente ainda tem um aumento dos androgênios pela produção ovariana, então essa resistência insulínica na SOP, ela não acontece só no fígado e no músculo, ela acontece a nível de ovário também. E aí no ovário essa resistência insulínica acaba por fazer uma desregulação hormonal. E dentro dessa desregulação hormonal a gente tem um aumento da testosterona no corpo da mulher, que não é fisiológico. Não é para ter muita testosterona no corpo da mulher. O predomínio tem que ser de estrogênio, né? E aí esse excesso de testosterona faz acne na pele. A pele fica com muita espinha e aumenta também a pilificação, então muito pelo. Então vejam aqui alguns sintomas de SOP que eu mencionei aqui: aumento dos pelos no corpo, pele com muita acne, muita espinha, pele muito oleosa também,
E aí a dificuldade para emagrecer que está relacionada aí com a própria resistência insulínica associada a essa SOP, tá? Então a SOP ela identifica esses sintomas, né? Esse conjunto de sinais e sintomas, mas ela não é uma afecção ginecológica. Ela afeta o ovário também. Mas ela é um problema metabólico. Esqueçam que a síndrome do ovário policístico é um problema, uma doença ginecológica. Não é. Na maior parte das vezes ela é diagnosticada pelo ginecologista. Apenas. Mas o tratamento dessa síndrome, e lógico, né? Por que ela foi relacionada com uma afecção ginecológica, uma doença ginecológica? Porque ela gera infertilidade, esse ovário está disfuncional. Ele está desequilibrado do ponto de vista hormonal e também estrutural, porque daí esse excesso de insulina ele faz vários pequenos cistos ali no ovário, né? E aí a mulher fica infértil, fica sem menstruar. Eu tenho uma paciente que está em acompanhamento comigo, extremamente jovem, 21 anos, que ficou mais de 1 ano sem menstruar. Mais de 1 ano sem menstruar, não tem nenhuma doença prévia, antes ela menstruava normalmente, mas ela ganhou 25 quilos em 2 anos. E aí, agora tem como a gente saber se ela já tinha SOP ou se ela desenvolveu SOP por causa da obesidade e sobrepeso? Não tem como saber agora nesse momento. Pode ser que com a normalização do peso dela, isso tudo simplesmente suma. Mas você pode ter uma remissão dos sintomas da SOP, mas você nunca deixa de ter obesidade. A pessoa que tem obesidade, ela continua tendo obesidade pro resto da vida dela, mesmo que com o peso normal. A diferença é se a doença está controlada ou não, tá bom? Boa noite para quem entrou depois. Vamos lá. E aí agora eu tô falando então dos sinais e sintomas da SOP e depois eu vou colocar ainda alguns erros, né, que as pessoas geralmente cometem em relação à resistência insulínica e também a SOP, que na verdade a gente pode tratar as duas coisas, né, dentro do mesmo pacote, vocês já entenderam por quê, né? E aí o que acontece? Em relação aos sintomas, além desses que eu mencionei, que são predominantes dentro da SOP, existem outros que são comuns da própria resistência insulínica e agora eu vou falar só de resistência insulínica, tá? Que isso é geral, todas as pessoas que têm sobrepeso e obesidade têm algum grau de resistência insulínica. Por questões genéticas, algumas pessoas têm um grau de resistência insulínica mais acentuado, mesmo que tenha um peso um pouco elevado, e outras pessoas com obesidade grau 2, 3, obesidade mórbida, têm um grau de resistência insulínica um pouco menor. Então, essa pessoa é sortuda ainda do ponto de vista de resistência à insulina, tá? Então, vamos lá. Aumento de peso corporal é algo que é intrínseco aí do processo, por esse mecanismo que eu expliquei para vocês da chave, que na gordura isso não acontece. Eu até tenho uma imagem aqui, ó. Então, nessa imagem aqui, se vocês olharem aquele verdinho que liga naquela fechadura ali, aquilo é insulina. E o laranjadinho, que parece um Y, ele é o receptor da insulina. O que esse receptor faz? Ele joga aquele GLUT4 ali para a membrana celular, para a borda da membrana, e aí com isso, depois que ele faz essa movimentação desse GLUT4, a glicose que está em roxo, ela consegue entrar para dentro da nossa célula. Então esse é o funcionamento fisiológico, tá? O funcionamento alterado na resistência insulínica, o verdinho ali, ele não consegue encaixar no Y. Ele não consegue encaixar no Y adequadamente, tá bom? Então vamos lá, deixa eu trocar a imagem aqui para eu mostrar para vocês agora alguns sinais cutâneos que vocês podem identificar aí de resistência insulínica, tá? Então, aquela manchinha escura no pescoço, região da axila mais escura, região da virilha mais escura, isso é sinal cutâneo de resistência insulínica, tá? E aí, assim, às vezes a pessoa nunca fez um exame de sangue, a pessoa nunca foi investigar nada com coisa nenhuma e ela tem esse sinal.
Isso é sinal de resistência insulínica, tá? Essa pessoa daqui, se nada for feito, daqui 5, 10 anos pode desenvolver diabetes tipo 2, tá bom? Então, se nada for feito diante de um quadro de resistência insulínica, cedo ou tarde haverá o desenvolvimento de outras doenças, como por exemplo o Alzheimer, né? Que hoje está bem relacionado aí com a resistência insulínica. E isso, gente, Alzheimer, a gente só vai saber quando chegar lá no final da vida, né? Depois dos 60 ali, pelo menos, se for um Alzheimer precoce, né? E aí? Alguém quer pagar pra ver e esperar pra chegar lá? Eu não quero, não tô afim, não tô disposta a fazer isso, né? Então, vamos lá. E aí, os outros sintomas, então, candidíase recorrente, que aqui eu não ilustrei com nenhuma imagem, lógico, né? Mas toda mulher sabe do que eu tô falando, né? Então, candidíase é aquele corrimento branco com uma coceira vaginal que é insuportável, né? Aumento da circunferência abdominal, e aqui, deixa eu fechar a imagem aqui. Aqui a gente tem alguns limitadores aqui que é importante vocês saberem, até porque vocês podem, com uma fita métrica em casa, medir a circunferência abdominal de vocês. Região, altura do umbigo, tá, gente? Se tiver aquele abdômen muito em avental, aquele abdômen que fica muito caído pra frente, aí tem que medir entre a média da costela e do ossinho aqui da lateral do quadril, tá? Pega essa medida, na metade você vai medir a circunferência abdominal. Com uma fita métrica, aquela de medir roupa mesmo, que a gente tem. Essa aqui minha é específica, né, para uso médico, mas existem as mais simples aí, que vocês podem utilizar. Para mulheres, se considera que abaixo de 80 centímetros seria o ideal, seria o normal. A pessoa não tem risco nenhum relacionado ao aumento da gordura visceral, que é, inclusive, uma das gorduras que a resistência insulínica mais promove o aumento, tá? E aí, essa barriga, né? Então, né, a mulher, mas eu tenho muita barriga. Vamos medir essa barriga para ver se então se ela tá normal, se ela tá dentro de um risco intermediário ou se você tem um risco muito alto aí de desenvolver doenças cardiometabólicas, inclusive, né? Porque aí isso tem implicação na saúde do coração também, né? Então, vamos lá. Entre 80 e 88 seria um risco médio. Então, você já tá no meio do caminho ali, né? E risco muito alto de desenvolver doenças do coração e doenças, né, cardiometabólicas de uma forma geral, acima de 88 centímetros, tá bom? Então, uma pessoa com sobrepeso aí facilmente vai ter acima de 88. E às vezes, muitas vezes, acontece de o teu peso na balança, dividido pela tua altura ali 2 vezes, que a gente chama de IMC, teu IMC ser normal. Então, você tem um peso normal, esperado para a tua altura, e na verdade você tem uma barriga aumentada. Você tem muita gordura visceral, aquela pessoa que tem a perninha fina, né? E aí essa pessoa, ela já tem, então já é considerado como uma obesidade abdominal, tendo acima de 88 centímetros para mulheres, mesmo que o teu peso para a tua altura esteja dentro do normal, tá? Deixa eu ver se vocês perguntaram alguma coisa. Então, é bem importante a gente pontuar isso, porque balança não é tudo, gente. E aqui é mais uma prova, tá? Balança não é tudo. Então, vamos lá. Se vocês querem saber aí quais são os 2 passos que eu vou recomendar para que vocês vençam, então, essa resistência insulínica, fiquem na live até o final, tá? E aí, tem mais um sinalzinho que, inclusive, eu vi que a doutora Leidiane entrou aqui agora, que faz os nossos cuidados com a pele, né? E que ela deve se deparar com isso muitas vezes. Essas pintinhas que parecem um grãozinho em cima da pele, a gente chama de acrocórdons, né? Que ela fica uma bolinha soltinha assim, que dá até vontade às vezes de arrancar. Isso também é sinal cutâneo, então sinal da pele de resistência insulínica, tá bom?
sinal cutâneo de resistência insulínica a esses acrocórdons. Eu, inclusive, devido ao meu histórico de sobrepeso, então para quem não sabe, eu tive um sobrepeso bem acentuado, quase obesidade, era um IMC de 29,5 mais ou menos na época. Cheguei a pesar 82 quilos e eu não estava grávida na época. Inclusive depois na minha gestação do Bernardo, na minha primeira gestação, eu cheguei aos 82 no máximo, né, que era o peso que eu tinha antes de tê-lo. Inclusive, né, antes da minha primeira gestação, foi onde eu tive esse sobrepeso mais acentuado. E eu tenho sequelas cutâneas, né, eu tenho alguns acrocórdons na região do pescoço, porque eles não vão embora se eu não retirá-los, né. E aí essa missão vai ser para depois que a Catarina nascer, a doutora Leidiane retirá-los para mim, né. Então esses acrocórdons, eles saem na pele e eles não vão embora, né? Eles ficam ali por mais que você tenha emagrecido, tá bom? Só para ilustrar para vocês aí essa questão. Claro, eles não pioraram, não aumentaram, né? Pararam de aumentar, mas é algo que a gente pode ver presente em casos de resistência insulínica. No meu caso foi bem relacionado ao sobrepeso, porque eu não tenho síndrome do ovário policístico. Outra dúvida bem comum é: existe síndrome do ovário policístico em mulheres com peso normal? Sim. E aí, nesse caso, os fatores genéticos estão bem mais presentes nessas mulheres, tá? Entretanto, a maior parte dos casos está relacionado ao sobrepeso e obesidade, tá bom? Então, vamos lá. Outra coisa, né, além do desequilíbrio hormonal que a gente vê na resistência insulínica e que aí, assim, SOP fica extremamente clara quando a gente fala que havendo resistência insulínica, você vai ter desequilíbrio hormonal. Você pode ter doenças de tireoide, você pode ter doenças ovarianas, como a própria síndrome do ovário policístico, tá? E aí, o último sintoma que eu acho que é fundamental eu mencionar aqui, que é algo que vocês chegam aqui no meu consultório reclamando, falando, né? Vocês querem dar um palpite? Do que é? Hoje mesmo. Hoje mesmo. Ai, eu tenho muita vontade de comer doce. Ai, eu tenho muita vontade de comer carboidrato. Ai, eu não consigo ficar sem comer. Chega 2, 3 horas da tarde, me dá uma tremedeira, eu tenho que comer alguma coisa. E tem que ser doce. Isso soa familiar para vocês? Então, desejo exacerbado de carboidrato e doces tem relação com resistência insulínica. E aí, lógico, né? Quanto mais você come, mais você estimula a ter resistência insulínica, porque daí você fica acumula mais gordura, você fica mais inflamada. E aí, quanto mais inflamada a tua resistência insulínica fica pior ainda. E aí, vira aquele ciclo vicioso, a famosa bola de neve, né? Que você começa a correr atrás do teu rabo e não para nunca mais. Tá? Então, vamos lá. E aí, agora eu quero... a gente já falou, então, o que é. Expliquei para vocês o mecanismo da chave. A gente já falou como identificar por sintomas clínicos que vocês podem se autoavaliar em casa. E lógico, uma avaliação médica presencial ou online com exames laboratoriais, revisando todo o teu histórico. Isso com certeza, né, é o padrão ouro para o diagnóstico, né? Sozinhos vocês não podem fazer diagnóstico, vocês podem entenderem que vocês apresentam alguns sinais dessa condição que se chama resistência insulínica, tá bom? E aí vamos lá, quais são os erros agora então, a gente vai para uma outra etapa da nossa live, quais são os erros que se comete, geralmente, né, que vocês cometem aí em casos de resistência insulínica e que só pioram, agravam o quadro, tá? A questão do comer doce quando dá essa coisa da tremedeira, né? Ai, só passa quando eu como doce. Você experimentou no lugar de comer uma bolacha, de comer um pedaço de bolo, de comer um chocolate,
vai soar, alguns podem achar até que vai soar como deboche, isso que eu vou falar. Mas você já experimentou comer uma fruta nessa hora? Ou o teu desespero é tão grande que não te deixa nem pensar em buscar outro recurso que não seja o açúcar? Comer outros tipos de carboidratos nesse momento, é lógico que quanto mais, se você tem resistência insulínica, acaba que você tem esses sintomas de hipoglicemia rebote, que a gente chama, né, que é de tardia, assim, né, 2, 3 horas depois que você come ali uma quantidade de carboidrato, a tendência é que você tenha aí esses sintomas, né, uma tremedeira, um suor frio, uma tontura, né. E aí, se você, cada vez que isso acontecer, você for comer um doce, alguma coisa assim com açúcar simples, a tendência é que isso vá virando um ciclo vicioso que você não consegue sair. Se você comer outros tipos de carboidrato, então um carboidrato mais complexo, mais difícil de ser digerido pelo teu corpo, você vai resolver os sintomas da hora da mesma forma, tá? Que teu corpo se autorregula, né? Você vai resolver os teus sintomas e você vai parar de fazer tanto pico de insulina. E aí, se você parar de fazer tanto pico de insulina, você vai emagrecendo. E conforme você emagrece, você desinflama. E se você desinflama, você melhora a sensibilidade da tua fechadura, do teu receptor de insulina. E a resistência insulínica vai ser reduzida, tá bom? Então vamos lá. E aí esse grau de inflamação no teu corpo, que lógico, né, causado tanto pela alimentação, como essa retroalimentação que a resistência insulínica pode causar aí no teu corpo, isso te deixa exausta. E aí todo mundo que tá cansado faz o quê? Vamos jogar no sofá. E quanto mais sedentário você fica, pior é a tua resistência insulínica. Vocês lembram dessa imagem aqui, ó, que eu coloquei? Quando você pratica qualquer atividade física que estimule a tua musculatura, aquele GLUT4 ali, que é o canalzinho onde a glicose passa, ele não depende da insulina. Ele simplesmente é expresso na membrana do teu músculo e a glicose entra. Então, colocar o teu corpo em repouso vai piorar a resistência insulínica. E esse é outro grande erro. Eu estou cansada, eu mereço fazer o quê? Descansar. Simplesmente fica deitado. E aí, quanto mais você descansa, mais cansado você fica, porque você não resolveu a origem do problema, né? E aí, outros 2 pontos que são tão importantes quanto esses 2 primeiros, né? O terceiro, então, é colocar a expectativa do resultado numa medicação. Então, existem várias medicações, né? Hoje a gente tem mais opções, até certo tempo atrás a gente tinha só a metformina como recurso aí para tratamento da resistência insulínica. Hoje a gente já tem outras opções, lógico, né? E aí, você colocar toda a tua expectativa de resolver o teu problema em tomar um comprimido. A medicação pode ajudar quando bem indicada, com avaliação médica, etc e tal, né? Sim, com certeza. É inegável. Os estudos estão aí para nos mostrar isso, né? Mas a verdade é que uma única vaguinha, um único comprimido, ou por mais que você tenha uma dose maior, não vai resolver sozinho o problema. Se você não resolver a origem, inflamação, sobrepeso. E essa medicação sozinha não vai te fazer emagrecer todo o teu excesso de peso, tá? E aí, então, o quarto erro muito comum é menosprezar
a importância de uma boa noite de sono. A pessoa que dorme mal ou que trabalha à noite tem maior resistência insulínica, os fatores genéticos ali, eles são expressos com maior facilidade, essa pessoa fica mais inflamada e ela tem mais fome. Tanto para alimentos hiperpalatáveis, como doces e etc., como para a quantidade mesmo de comida. Então, por mais que você coma comida de verdade, depois de uma noite mal dormida, você vai comer mais do que o teu corpo precisa, tá bom? Então vamos lá, se vocês quiserem saber aí quais são os 2 antídotos que eu vou colocar aqui para vocês para combater a resistência insulínica, que é algo que atrapalha muito no emagrecimento das mulheres, de uma forma geral, mais nas mulheres do que nos homens, porque a gente é mais sensível a essas variações hormonais, mas é lógico que nos homens ela também pode estar presente, né? Também existe resistência insulínica nos homens. Entretanto, eu falo aqui, meu Instagram é 90% do meu público é feminino, então não tem como eu ignorar que eu falo aqui principalmente para mulheres, né? Então vamos lá. Falamos do sono ruim, falamos da expectativa então de colocar a medicação como o principal agente do seu tratamento, né? Sedentarismo, então você tá inflamado, você vai se sentir mais cansada e nesse momento, muitas vezes, o que você precisa fazer é sair de casa e colocar o teu corpo em movimento para aliviar esse cansaço, tá? E também comer esse doce sempre que você tem aquela coisa da tremedeira às 2, 3 horas da tarde, tá? Você vai estar retroalimentando a resistência insulínica se você fizer isso. Se você comer outro tipo... E vejam, eu não falei em nenhum momento aqui, em nenhum momento, de restrição de carboidrato. Alguém me ouviu falar isso aqui? Eu não falei em nenhum momento da live de restrição de carboidrato. Falei de açúcar e carboidrato simples. Tá bom? Então, se você ficar comendo açúcar, e não precisa ser o açúcar branco, pode ser o açúcar embutido, né, em tudo que tem aí, é lógico que isso vai piorar o teu quadro, tá? E aí, vamos lá. Pra gente finalizar, então, falamos sobre sintomas, falamos sobre os erros, falamos sobre o que é, como identificar. Então, se você entrou agora aqui na live, você pode assistir depois, vai ficar salvo no meu perfil. E agora a gente vai falar de 2 passos, então, para você vencer a resistência insulínica, tá? O primeiro eu já dei super dica aqui, quando eu falei dos erros, que é a questão de colocar o seu corpo em movimento. Colocar o seu corpo em movimento. Colocar o seu corpo em movimento. Ah, eu não tenho tempo de me exercitar. Para de usar o elevador e usa a escada. Ah, eu não tenho tempo, não tenho dinheiro para ir para academia. Tudo bem? Larga o carro, larga o ônibus, larga qualquer meio de transporte que você está usando e usa mais as suas próprias pernas. Ah, eu não tenho dinheiro para ir para academia. Tem certeza? Eu acho que, assim, maioria da população hoje tem acesso a YouTube e Netflix. Se não tiver um, tem outro. Tanto em um como em outro, existe treino gratuito ali dentro dessas 2 plataformas que você pode colocar na tua televisão e fazer em casa. Então, assim, quem quer mesmo, quem quer, arranja um jeito. Quem não quer, fica arranjando desculpa. Tá bom? Então, hoje eu tô meio... Estou dura hoje, mas eu sou obrigada a ser o mais sincera e também, lógico, eu tenho a obrigação de ser científica aqui também com vocês, né? Então, não tem como falar de resolver resistência insulínica, tratar diabetes, falar de saúde, falar em emagrecimento e sobrepeso sem falar de exercício físico. Não dá para abrir mão, não tem como dissociar saúde, emagrecimento, longevidade de movimento, exercício físico. Se você trabalhasse lá na roça, como se trabalhava antigamente, né? Trabalhar para fora, trabalhar caminhando muito. Você até ficaria dispensado de fazer essa atividade física. Inclusive, eu assisti um seriado nesse final de semana que chama Como Viver Até os 100 Anos, que trata a respeito das Blue Zones, né? As regiões do mundo onde existem os maiores centenários.
e eles não praticam atividade física do tipo academia, coisa nesse sentido. Alguns locais ainda tem algum esporte ali coletivo envolvido, muito presente, né, naquela população específica. Mas a maioria delas não pratica exercício físico, simplesmente movimenta o seu corpo ao longo do dia, utiliza as próprias pernas para se transportar. Então, só que a forma com que a gente vive aqui no Ocidente, de uma forma geral, é trabalhando sentada. Estou aqui sentada 8 horas da noite praticamente, e ainda estou sentada, passei a tarde sentada. Lógico que eu vou até a recepção, chamo o paciente, volto, sento, levanto, peso o paciente, meço a pressão. Entre um paciente e outro, vou tomar uma água, vou ao banheiro, mas a maior parte do tempo é sentada. Então a gente trabalha muito sentado, de uma forma geral. E aí, se eu não praticar nenhuma atividade física, o que vai acontecer? A gente enferruja, literalmente, tá? Por dentro e por fora, né? Quando eu digo por dentro, é na nossa fisiologia, e quando eu digo por fora, é na questão de dor articular, dor lombar, dor no joelho, enfim, né? A gente vai ficando enferrujado, literalmente, tá bom? Então, primeiro passo, colocar o seu corpo em movimento de qualquer forma que seja. Não existe exercício ideal aqui, é qualquer exercício físico, tá bom? Com a melhor constância, né, que você conseguir. Ah, consigo fazer 2 vezes, consigo fazer 3 vezes, consigo fazer 4, 5, 6 vezes por semana? Ótimo! Faça quantas vezes você conseguir e tente evoluir ao longo do tempo, tá bom? Sem desculpa. Comece do jeito que dá. Depois você melhora. E aí, o segundo passo, você vai pensar assim, a doutora Gabi vai mandar eu parar de comer carboidrato, fazer dieta low carb, que é tudo que a gente escuta a respeito de SOP e alimentação, é isso, né? Tenho certeza que vocês já escutaram muito isso aqui na internet, de uma forma geral, né? Quem procura sobre esse tema deve ter lido ou visto alguém falar sobre isso, tá? E a verdade é que não necessariamente. Não estou dizendo que dieta low carb com baixo teor de carboidratos não tem efetividade aí na fisiopatologia da SOP e da resistência insulínica. Sim, tem. Existem estudos que comprovam isso. Mas não é a única alternativa. Não é a única alternativa. Você não precisa... vejam, eu falei sobre isso nos stories domingo. Vocês ficam associando a emagrecer, a resolver esses problemas crônicos de saúde, como a resistência insulínica que a gente tá falando hoje aqui, a restringir. E esse que é o grande problema. Essa sensação de escassez para o nosso cérebro gera ele acende todas as lâmpadas vermelhas dentro dele. E aí você não aguenta fazer isso por muito tempo. Quem já participou do PESE vai conseguir contar aqui para vocês que lá eu falo muito mais sobre o que vocês precisam comer e fazer do que vocês não podem fazer e comer. Muito mais. Na maior parte do tempo. Então, comer mais fibras. E aonde que vocês vão buscar isso? Nas fontes onde existem mais antioxidantes. Não é tomar cápsula de fibra. Não é tomar tamarine fibras em colher que você compra na farmácia. Não é isso. Não que não seja bom também. Mas não se trata disso. É você buscar isso nas fontes naturais de fibras, frutas, vegetais de uma maneira geral, tubérculos, então as raízes, as batatas, mandioca, cenoura, beterraba, inhame, hortaliças todas, né? Então as abóboras de uma forma geral, pimentão, as leguminosas, então feijões, ervilha, lentilha, tudo que tem fibra de fontes vegetais. Inclusive os grãos mesmo, né? Os feijões, arroz, a própria aveia, centeio, trigo integral. Lógico que quando a gente fala de farinha branca, isso não vem da natureza desse jeito. Farinha branca e açúcar branco, isso não vem da natureza desse jeito. Tudo que a gente precisa passar por processamento, desconfie. Tá? Então, coloque isso em abundância na tua alimentação. Frutas, vegetais, legumes. Quando você preenche a tua alimentação do que você precisa realmente comer, sobra pouco espaço para as outras coisas.
de uma forma geral. E isso vai gerar resultado, tanto na tua resistência insulínica pela questão de te desinflamar, porque comer isso em abundância desinflama o teu corpo. E isso por si só ajuda a melhorar a sensibilidade do receptor ali da insulina, da fechadura. E desinflamar o teu corpo. E lógico que a densidade calórica desses alimentos é muito menor do que você comer pão, do que você comer pizza, do que você comer macarrão. Ou você comer arroz, macarrão e polenta no almoço, zero fibra, zero. E carne, né? Que seja. Então, eu sei que vocês esperavam que eu falasse de restrição de carboidratos, que eu falasse de aumentar a proteína para dar mais saciedade, porque eu falo muito disso aqui no contexto de emagrecimento, mas a verdade é que tratar resistência insulínica depende de você consumir uma grande quantidade de antioxidantes de fontes naturais, nada de cápsula para isso, gente, comida de verdade. E quando eu falo de comida de verdade é isso, os grãos, os legumes, os vegetais, as frutas. Coloque mais isso na tua alimentação e volte aqui no meu perfil e me manda um direct daqui 30 dias e me conte qual que foi o resultado. No teu peso, no teu bem-estar, na tua disposição, e se você fizer algum exame comparativo, com certeza muita coisa vai ter melhorado. Muita coisa vai ter melhorado. Tá? Outro tema que tem muito a ver com isso aqui que eu falei é a questão do colesterol alto, mas isso é tema pra gente falar em outra live, tá? Que agora a gente já tá finalizando aqui, estamos indo para quase 1 hora de live. Quero agradecer para todo mundo, né, que ficou aqui até agora, todas as mulheres que se dispuseram aí de parar um pouquinho do seu tempo e me ouvir. Eu espero profundamente que isso incentive vocês a colocar o corpo de vocês em movimento e colocar mais fibra na alimentação de vocês com esses ingredientes que eu mencionei aqui, tá bom? E que vocês tenham com isso, então, melhora na saúde de vocês e principalmente alcancem o emagrecimento de forma saudável, efetiva e duradoura, tá? Que é nisso que eu acredito, tá bom? Então, na terça-feira que vem a gente se vê, vai ter live de novo, tá? Quer falar alguma coisa, Fernanda? Pode falar. Ai, obrigada, só escutando elogios aqui nas mensagens. Amei, vou fazer, muito bem. Então tá, gente, olha só. Terça-feira que vem a gente se vê de novo. Não esqueçam desses tópicos. Sinais e sintomas de SOP. Meçam a barriga de vocês para vocês terem noção se vocês são aquele padrão de mulher falsa magra, tá? Muito importante. Lógico, quem tá acima do peso sabe que tá acima do peso. Mas existe aquele grupo que tá se sentindo desconfortável com o seu corpo, mas não entende exatamente com o que todo mundo olha e fala, mas você não é gorda, né? Você tem uma barriguinha só. Meçam a barriga de vocês. Se tiver acima de 80 centímetros a circunferência abdominal, algo precisa ser feito. Talvez você já tenha, inclusive, algum grau de resistência insulínica e, claro, pode ter ou não esses sintomas cutâneos que eu mencionei aqui, tá bom? Ó, a Fernanda comentou ali que ela falou que ela ia falar a respeito da melhora que ela teve, né? Em relação ao que ela mudou aí na rotina dela de alimentação, exercício físico, depois de me ouvir. Obrigada, viu, querida? Obrigada. Prazer poder participar aí do teu processo. Espero que a gente possa fazer um belo trabalho juntas aí por um longo tempo aí e para que você atinja o teu resultado final, tá bom? Então vamos lá, vamos ficando por aqui hoje. Boa noite a todas. Encaminhe essa live, ela vai ficar salva no perfil para aquelas pessoas, aquelas mulheres importantes na tua vida e que você acredita que vão se beneficiar, que vão aproveitar esse conteúdo para melhorar a saúde, o peso e a autoestima delas também, tá bom? Um beijão, vamos ficando por aqui, boa noite.